A gente, como ser humano, tem que aprender com os nossos próprios erros, para que no futuro a gente não erre as mesmas besteiras que a gente cometeu no passado. Bem simples, a gente comece a acertar mais do que errar. E em Clássico Bavi, eu aprendi a lição em 2024. Eu, como torcedor do esporte, eu nunca cobri Clássicos Bavi, assisti jogo com profundidade de Bahia e Vitória, lá em 2010, 12, 15, 18, 20. Eu comecei a acompanhar mais Clássicos Bavi agora, de 2023 para 25, no recorte dos últimos 2 anos, e eu aprendi muitas lições. Ano passado, quando o Bahia foi enfrentar o Vitória no Barradão, eu olhava para o momento do Bahia, que praticava um futebol muito melhor do que o do Vitória. Eu olhava para o elenco do Bahia, que pô, a disparidade técnica era absurda e ainda é absurda, com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre. Aí na zaga você tem um Ramos Mingo, na lateral esquerda Luciano Juba, na lateral direita um Santiago Arias, lá na frente um Eric Puga, no ataque você tem um Willian José, já teve Lúcio Rodrigues em outros momentos, um Caulinho em outros momentos numa fase melhor. Pô, o Bahia tem um elenco muito mais bem recheado e de muito mais qualidade do que o Vitória, pela disparidade financeira das duas equipes. Aí você olha, o momento é do Bahia, o elenco é do Bahia, a grana é do Bahia, mas a vitória no Barradão é do Vitória. É impressionante. O Vitória em Clássicos Bavi no Barradão cresce e cresce muito. Mesmo tendo elencos mais limitados, mesmo estando numa fase pior, o Vitória cresce muito em Clássico Bavi. Não é à toa que a estatística tá aí, comprovando para vocês no Barradão, né, principalmente. O recorde tem que ser esse, porque o jogo de ontem foi no Barradão, não foi na Fonte Nova. Na Fonte Nova a gente pegaria um outro retrospecto, a gente pegaria outros dados estatísticos. No Barradão, a última vitória do Bahia foi lá em 2020, quando o Bahia vence por 2-1 no Campeonato Baiano. De lá para cá são 4 vitórias do Vitória e 3 empates ao todo. Em jogos de Campeonato Brasileiro, o Vitória não sabe o que é perder do Bahia. Pois bem, em Bavi, o Vitória não perde no Barradão. Foram 6 jogos ao todo, 3 vitórias para o Vitória, 3 empates e nenhuma derrota. Mais de 60% de aproveitamento, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 2 jogos sem sofrer gols. Então, assim, o retrospecto pro Vitória, ele é extremamente positivo jogando no Barradão. Se me chamar, eu vou pro Barradão. E a torcida do Vitória ontem mereceu essa vitória. Praticamente Barradão lotado, né? Para um time que tá, ou pelo menos estava, virtualmente rebaixado, pela pontuação baixa que tem e pelos jogos a mais que tem também. O Vitória tem um jogo a mais em relação ao Santos e tem 3 pontos a menos. Antes de começar o jogo, o Santos tinha vencido na quarta-feira 3-1 do Corinthians, abriu um gap de 6 pontos para o Vitória. Mas a torcida do Vitória simplesmente ignorou isso. Dane-se, vamos lotar, vamos apoiar o time, vamos carregar esse time para vencer o jogo, chegar a 21 e o próximo jogo é contra o Santos na Vila. É uma final de Copa do Mundo para os dois. Se o Vitória perder, acabou. O Santos vai voltar a abrir 6 com um jogo a menos. Irmão, não vai dar. Se o Vitória vencer em contrapartida, vai a 31, iguala a pontuação do Santos, e aí sim, para mim o Vitória volta muito forte para a briga. E quando eu falo muito forte para a briga agora eu olho para um cenário que o Vitória, ele tem uma chance bem razoável de escapar, porque ele encostou nessa galera aqui, não só no 16º, mas no 15º, no 14º, talvez no 13º. Para isso o Vitória vai ter que começar a ganhar jogo fora de casa. Daqui a pouco a gente chega lá. Então assim, gente, voltando aqui a falar de Clássico Bavi, é impressionante como o Dudu cresce em Clássico Bavi, Camutanga cresce em Clássico Bavi, Lucas Arcanjo, que normalmente vem de boas temporadas, também joga bem em Clássicos Bavis, e jogadores limitados tecnicamente do Vitória crescem nesse tipo de jogo, empurrado pelo seu torcedor no Barradão. Então, velho, Clássico Bavi é outra parada, é outra história, velho. Não adianta, aquele time é melhor, joga melhor, tá no momento melhor. Tu pega uma bolinha de papel, tu rasga e tu joga no lixo. Porque Bavi é outra história, é outro jogo, é outra parada completamente diferente. Então eu aprendi as lições. Ontem, pra mim, não existia um favorito pra ganhar o jogo. O favorito é o Bahia. O Bahia tinha 8 desfalques. Não tinha Caio Alexandre, não tinha Mingo, não tinha Juba, não tinha Everton Ribeiro. Naturalmente, a qualidade de grupo de jogadores do Bahia cai. A probabilidade do Vitória vencer o jogo aumentaria. Se o Bahia ontem jogasse com o time todo titular, com o elenco todo à disposição, talvez o Bahia ganhasse o jogo? Talvez. Não seria garantia nenhuma. Porque é impressionante, porque clássico, Bavi no Barradão é outra parada, irmão. Tu tem que entender isso.
O Vitória, pelo menos no Barradão, domina o Bahia. Ponto. Não tem muito mistério. A própria estatística aqui do gol, tá? Deixa eu até trazer para vocês. No retrospecto dos jogos no Barradão, é sempre bom deixar bem claro. Ah, mas e na Fonte Nova, por que você só tá pegando o retrospecto no Barradão? Porque o jogo foi no Barradão. O retrospecto geral no Barradão, ao todo, são 67 jogos, 31 vitórias pro Vitória, 20 empates e 16 vitórias pro Bahia. O Vitória domina. Dito tudo isso, o Vitória respira por aparelhos. Ontem venceu, mereceu vencer, belíssimo gol de Kaiser na cobrança de pênalti, pancadão no ângulo, e também o Vitória faz o 2-0 com a pataquada de Rezende. Por falar em pataquada, aí pô, Rogério Ceni, me ajuda a te ajudar, irmão. Colocar Rezende de lateral esquerdo, tá de sacanagem, né, meu irmão? Aí tu demora pra tirar Rezende, tu tira Azevedo rápido, que era um dos melhores do Bahia na partida, tu escalou mal e tu mexeu mal também. E o Bahia pipocou mais uma vez fora de casa. Como eu já vinha falando ontem aqui pra vocês, ó, esse time do Bahia não joga nada fora de casa. E não é só porque foi o clássico Bavi ontem que pipoca no Barradão. É porque o Bahia não joga bem contra ninguém, gente, fora de casa. Ele pode até colher resultado, como já venceu do Corinthians fora de casa. Beleza, nem lembro a outra vitória que o Bahia teve fora de casa recentemente. Mas é só isso, cara. Ele no máximo vai colher um resultado ali porque achou gols e venceu a partida, porque o desempenho é horroroso. A última boa atuação do Bahia fora de casa foi em junho contra o Bragantino, antes da Copa do Mundo de Clubes. De lá pra cá, e porque o Bahia teve um jogador a mais em campo, o Hurtado foi expulso com 10 minutos, e eu falei isso ontem. De lá pra cá, o Bahia não joga nada contra seu ninguém. Pegou o Sport, jogou mal, na minha opinião. Pegou o Retrô na Arena Pernambuco, jogou mal. Jogou mal contra time de Série A, que tá rebaixado pra Série B. Jogou mal contra time de Série C. Jogou mal contra todo mundo, meus amigos. Essa aqui é a realidade. Enfim, Vitória venceu, mereceu vencer, se impôs mais na partida e falhou menos. Clássico Bahia decidindo nos detalhes. E nos detalhes, o Bahia foi cabaço, num pênalti bizarro cometido por Santiago Eras, que foi pênalti mesmo, e também num gol entregue por Rezende. Bom, vamos trazer aqui a análise do jogo, os gols para vocês da partida e a tabela de classificação também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, vamos pro gol de Renato Kaiser. Pancadão no ângulo, irmão. Um tirambaço na gaveta. Sem chances para Ronaldo fazer a defesa. E Ronaldo que vem salvando o Bahia em vários jogos. Se não fosse Ronaldo ontem, era 3-1 pro Vitória. Dudu perdeu o gol cara a cara que Ronaldo salvou o Bahia. Então assim, Kaiser pensou, meu irmão, eu não vou dar margem aqui para Ronaldo pegar não. Pum, toma, pancadão no ângulo. 1-0 Vitória no Barradão aos 25 minutos do primeiro tempo. Nesse momento do jogo, o Vitória era melhor. O Vitória pressionava mais no campo de ataque. O Vitória tinha um volume de jogo um pouco melhor. Com 2 minutos de jogo, Raul Cáceres recebe o passe de Eric dentro da grande área, na ponta direita, e ele finaliza. Ronaldo faz a defesa e coloca a bola para escanteio. 2 minutos de jogo, Rezende já era o ponto-alvo do Vitória na partida. Era por ali que o Vitória ia se criar. Pela ponta direita do Vitória e pela lateral esquerda do Bahia, que tinha Rezende. Mas, ô Rogério Ceni, por que você não colocou Iago Borduz, que é lateral de origem? Fica o ponto de interrogação. Ah, então, mas veja só. Quando o Bahia tinha posse de bola, Rezende saía daquele setor da lateral esquerda e se deslocava um pouco mais para o centro do campo, fazendo a dupla de volante com Azevedo. Beleza, mas e o buraco que ele ia deixar ali naturalmente? Ia ficar muito ali um 2 contra 1. Cáceres e Eric estavam muito caindo por ali durante o primeiro tempo. E essa jogada estava surtindo efeito. Lógico, o gol não saiu por ali. O gol saiu pelo lado esquerdo, né? O pênalti saiu pelo lado esquerdo. No cruzamento vindo da esquerda de Ramon, Santiago Arias, ele abriu o braço e a bola pegou no cotovelo dele. Depois ele tentou recolher, mas estava aberto. Deu margem para o pênalti ser marcado. Foi pênalti. Cabacice de Santiago Arias. Era um pênalti evitável. Falha da defesa do Bahia. E aí Kaiser faz 1-0. Até aquele recorte dos 25 minutos, o Vitória era melhor e merecia fazer o gol.
Não era um Vitória avassalador, mas era melhor. Era um Vitória se impondo na partida. Diferentemente do Bahia, que também estava tentando chegar, de vez em quando esboçava uma marcação-pressão, às vezes recuava os blocos para tentar jogar em transição, mas a transição não surtia efeito nenhum. Sanabria jogou ontem, gente? Ou pipocou? Eu não vi ele tocar na bola. Rodrigo Nestor jogou ontem, gente? Ou pipocou? E Ademir? Eu não vi ele tocar na bola. Não fez absolutamente nada. Ramon anulou Ademir durante os 90 minutos. Sanabria não viu a cor da bola. Primeiro que ele recompôs mal, segundo que ele não atacou bem espaço, não driblou nada, não driblou ninguém, não finalizou em gol, não fez absolutamente nada. Pipocou, não jogou nada no primeiro clássico Bavi dele. O que é que Sanabria acertou ontem na partida, hein? Nada. Eu não vi o rapaz tocar na bola, impressionante. E aí, por isso que as laterais do Vitória, os laterais no caso, né, acabaram sendo os melhores em campo. Ramon e Raul Cáceres. Ramon fez uma grande partida. E Cáceres, além de ter feito um bom jogo, fez o gol que garantiu os 3 pontos para o Vitória, né? Ponto. Beleza, a partir do gol do Vitória, automaticamente o Vitória vai perder um pouco mais daquele volume, vai perder um pouco mais a presença ofensiva e vai recuar os blocos, já que estava com 3 zagueiros, Edu, Camutanga e Zé Marcos, dois laterais, 2 volantes e 3 jogadores lá do meio para frente, Aitor, Eric e Renato Kaiser. Então, ao natural, Vitória ia recuar para proteger o resultado e tentar jogar em bola longa e transição rápida e tal, como o Vitória estava fazendo, ou vem fazendo nos últimos anos, né? Beleza. Só que não funcionou muito bem. A reta final do primeiro tempo foi do Bahia. E o Bahia empata a partida com um gol de Thiago. E aqui eu vou trazer em tela para vocês o gol de Thiago numa boa jogada de Nicolas Azevedo, que foi um dos poucos que se salvou na partida, viu? Por parte do Bahia. Ó, ele recebe o passe aqui de Rezende, que com a bola, Rezende até que foi honesto, foi decente, vamos dizer assim. Sem a bola de Rezende ontem, foi horroroso. Bom, um dos piores em campo. Acho que o pior, porque comprometeu a vitória, comprometeu o jogo do Bahia e automaticamente gerou a vitória do Vitória. Eu não falo triunfo não, tá, gente? Porque eu moro em Pernambuco. Vambora, Rezende solta o passe para Nicolas Azevedo, que ele passa por 1, 2, 3, passa pela defesa do Vitória e Eric ficou olhando, né, velho? Ó, Eric ficou olhando. Ó, ele em nenhum momento ele tenta dar o bote, dar o combate, ele ficou olhando praticamente. E Azevedo passa por 1, 2, 3 e ele meio que finaliza. Essa finalização dele acabou gerando passe para Thiago, que nas costas da defesa do Vitória recebeu o chute barra que acabou virando passe e ele finalizou na saída de Arcanjo. E o Bahia empata a partida aos 40 minutos do primeiro tempo. E aí vem o dedo de Jair Ventura. Ele percebeu que Ronald fazia uma péssima partida, ele saca Ronald e coloca Dudu, que fez um excelente segundo tempo. Apesar da expulsão, que daqui a pouco a gente chega lá, Dudu fez um excelente segundo tempo. Apesar do gol perdido, Dudu fez um ótimo segundo tempo e jogou muito mais do que Ronald, tá? Que não fez um bom jogo, errou passes, não estava marcando muito bem, então estava um setor frágil do Vitória, que era a dupla de volante. Baralha estava marcando bem, mas Ronald estava deixando a desejar com a bola no pé e sem a bola também. Dudu entra e Dudu trouxe mais competitividade. Os jogadores do Bahia, será que se borraram quando o Dudu entrou? Porque Dudu, em Clássico Bavi, o homem cresce, viu? Impressionante. E só para trazer aqui o roteiro do segundo tempo, e aí é mérito para Jair Ventura, que ele mexeu bem, o Vitória voltou melhor para o segundo tempo, voltou mais impositivo, quase fez o gol aqui no início do segundo tempo, uma boa jogada de Kaiser, que ele cruza aqui para meia-lua, Dudu recebe o passe, ele já domina tirando de áreas, e ele não pode perder esse gol. Ó, isso daqui ele não pode perder. Se ele tirasse um pouco mais de Ronaldo, ele faria o gol. Ele tentou tirar, ele não chutou em cima de Ronaldo. Se você for ver esse gol perdido de Dudu por um outro ângulo, ele não chutou em cima de Ronaldo. É muito mérito de Ronaldo também nessa defesa. Ele esticou o pé e fez uma defesa de ponta de dedos com o pé. Só que, dito isso, perdeu o gol e não pode perder. Se ele chuta no alto e desloca um pouco mais, nem precisava ser muito no alto não. Se ele chuta um pouco mais no canto, era gol do Vitória. Aos 7 minutos de jogo, era 2-1 pro Vitória. E o Vitória voltou melhor pro segundo tempo. Mas não demorou muito pro Vitória fazer o 2-1. Jogada de Ramon pela ponta esquerda, que foi um dos melhores em campo, talvez o melhor. Marcou muito bem Ademir, chegou forte no apoio também. Ele que acaba dando assistência pro gol de Rezende, ó. Pro gol de Raul Cáceres, foi de uma lateral para outra. Pichotada de Rezende e gol de Raul Cáceres. Essa pichotada de Rezende é a pichotada que compromete o jogo inteiro do Bahia na partida.
E é culpa de Rogério Ceni que escalou o Rezende na lateral direita. Na lateral esquerda, aliás. Ele não é lateral. Ele não tem características para ser um lateral. E ele tava fazendo um péssimo primeiro tempo. Talvez ele já merecia ser substituído no intervalo. Então venceu o treinador, venceu o time que o treinador mexeu no intervalo. E que o time melhorou no segundo tempo. E o Vitória acaba fazendo 2-1. Depois o Bahia sente o impacto do gol. O Vitória consegue administrar o 2-1. E aí vamos lá. Por falar em administrar o 2-1, Dudu foi expulso mais uma vez. Deixa eu pegar aqui a estatística de Dudu do Vitória. É bizarro, tá, gente? Dudu deve ter mais cartões do que jogos realizados nessa Série A. Ó, informação. Dudu tem 4 partidas nessa temporada com a camisa do Vitória. Tem 5 cartões recebidos. Tem mais cartões recebidos do que jogos realizados, pô. É bizarro, bicho. 2 cartões vermelhos e 3 cartões amarelos. E aí, por falar em sustentar o 2-1, na reta final do segundo tempo, aos 50, nos acréscimos praticamente, nos últimos minutos do jogo, Dudu recebe o primeiro cartão amarelo, numa jogada de transição do Bahia que ia acontecer, e ele faz a falta, ele para o lance. Beleza. Poderia até evitar aquele lance? Poderia. Mas talvez o Bahia faria o gol naquela jogada de transição. Eu não sei o que ia acontecer. 1 minuto depois dele ter tomado o cartão amarelo, mais uma jogada do Bahia e que ia gerar uma situação muito perigosa de gol, próximo da grande área, que ele faz a falta, dá um carrinho e recebe o segundo cartão amarelo. Talvez se ele não fizesse aquela falta, talvez o Bahia empataria o jogo. Era o jogo que era a falta que Raul Cáceres não fez no jogo contra o Sport, que era para ele ter paralisado a jogada na origem e não paralisaram. Dudu foi lá e paralisou a jogada na falta, tomou o segundo amarelo, foi expulso, mas terminou o jogo de certo modo fazendo uma partida interessante, porque ele melhorou a dinâmica do Vitória no meio-campo. Enfim, Vitória vence, tá, gente, por 2-1. Resultado merecido, justo. Aproveitou das falhas individuais do Bahia e venceu o jogo. Foi mais eficiente. Futebol é isso, clássico é isso. É decidido nos detalhes, meu amigo. E nos detalhes, o Vitória estava mais bem concentrado, estava mais bem focado e estava num dia melhor. E acabou vencendo o jogo. Vitória chegou a 28 pontos, está a 3 pontos do Santos. Tá respirando por aparelhos, tá na UTI. A situação, para mim, ainda é quase que irreversível. Mas é final de Copa do Mundo. Próximo jogo é Vitória e Santos na Vila Belmiro. Se o Vitória quiser ficar na Série A, tem que vencer. Um empate não é um bom resultado. Pela circunstância de tabela, não dá para se considerar um empate um bom resultado para o Vitória, tá? O debate mais profundo sobre a tabela de classificação, a gente traz para um próximo vídeo. E também a projeção de permanência. Mas esse 2-1 pro Vitória traz mais um tempero e uma pimentinha aí nessa reta final de Série A, na briga para não cair. Para finalizar, Jair Ventura, viu, trouxe mais competitividade para essa equipe do Vitória. Falei para vocês, foi uma boa contratação dentro das possibilidades do Vitória. Acho ele um treinador limitado, mas já se provou saber crescer um time nessa reta final de campeonato, na briga para não cair. Sem dúvidas que a decisão de tirar logo o interino, auxiliar, sei lá, do sub-20 ali, Rodrigo Chagas, foi inteligente. Não era nem para ter efetivado ele. Era para ter contratado o Jair Ventura há mais tempo. Bom, o Vitória de Jair Ventura é mais competitivo do que o Vitória de Carille, sem dúvidas. E do que o Vitória de Carpini também. O Vitória cresceu de produção, de desempenho. Agora, fora de casa, precisa começar a colher resultados. Porque não adianta mais melhorar desempenho, não. E ter que ganhar o jogo fora de casa. Caso contrário, o Vitória vai cair para a Série B. Bom, é isso. Parabéns ao Vitória. Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Valeu, gente.